Meu nome é Davi Moreira, fotógrafo de rua há quase 10 anos. Eu sempre gostei de caminhar sem pressa pelas avenidas, observando pessoas, arquitetura, movimentos. Às vezes, eu encontrava lugares tão únicos que tinha certeza de que ninguém havia percebido antes. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o dia em que encontrei a rua que não existe em nenhum mapa. Era uma terça-feira nublada. O tipo de dia em que você sente que o tempo está hesitando entre chover e desistir. Eu estava fotografando prédios antigos no centro, quando, de repente, entre duas construções, percebi um beco estreito. Ele não estava ali na semana passada. Eu tinha certeza. O beco era iluminado por uma luz amarelada, como se fosse de postes muito antigos, e no final dele havia um letreiro de ferro escrito Rua Santa Adélia, fundada em 1894. Aquilo não fazia sentido. Eu conhecia bem a região. Não existia nenhuma rua Santa Adélia. Mesmo assim, entrei. E tudo mudou. Quando atravessei o beco, encontrei algo que parecia um pedaço perdido da cidade, parado no tempo. As casas eram estreitas, com portas de madeira trabalhada. As pessoas usavam roupas antigas, como se tivessem saído de fotografias de museu. Homens com suspensórios e boinas, mulheres com vestidos longos, crianças brincando com bolinhas de gude de vidro. Só que nada ali parecia um museu. Era real demais. O mais estranho é que ninguém parecia notar a minha presença. Eu fotografei tudo. Fachadas, detalhes, rostos. Cada clique revelava algo ainda mais surreal. Até que percebi uma senhora me observando. Ela não falava. Apenas apontou para minha câmera e depois para o final da rua. Como se estivesse dizendo, não fotografe o fim. Continuei andando. No fim da rua havia uma neblina esbranquiçada que parecia bloquear os quarteirões seguintes. Quando tentei me aproximar, a neblina ficou mais densa. Era como se estivesse me empurrando para trás. E eu fotografei. Foi automático. A foto saiu completamente preta. Não branca, não desfocada. Preta, como se a lente estivesse tampada. Eu limpei, tirei outra. Preta de novo. Foi então que ouvi passos atrás de mim. Virei. Ninguém. Mas as pessoas da rua tinham parado. Todos me olhavam ao mesmo tempo, imóveis, como se o tempo tivesse congelado. E a senhora de antes, agora mais próxima, murmurou algo que ecoou na minha cabeça como um sussurro sobrenatural. Você não deveria estar aqui. Tentei voltar pelo beco por onde entrei, mas quando cheguei lá, o beco não existia mais. No lugar havia apenas uma parede rachada. Como assim? Disse em voz alta. As pessoas continuavam me observando, mas sem expressão, sem piscar. De repente, uma criança apareceu ao meu lado, segurou minha mão e puxou. Vem rápido! Antes que eu pudesse questionar, ela me levou até uma porta de madeira azul, apertou meu ombro e disse: eles não gostam de quem vê demais. E entrou na casa, desaparecendo. Eu tentei abrir a porta, mas estava trancada. Foi quando a rua ficou silenciosa, completamente silenciosa. E todos começaram a caminhar em minha direção. Devagar, como uma única massa sincronizada. Corri. Procurei outra saída. Portas trancadas, janelas fechadas, nenhum beco, nenhum caminho para fora. A neblina no final da rua começou a se expandir, cobrindo o chão como um tapete vivo. E ela avançava na minha direção. Eu comecei a sentir uma pressão estranha na cabeça, como um zumbido. Então, por desespero, levantei a câmera e comecei a tirar fotos deles. E foi aí que aconteceu algo ainda pior. As fotos mostravam as pessoas olhando para mim, mas as suas sombras estavam apontando para o outro lado.
como se algo invisível estivesse atrás de mim. Quando virei, a neblina estava a centímetros do meu rosto. Então, eu desmaiei. Acordei numa calçada comum do centro. O beco tinha desaparecido. A rua Santa Adélia simplesmente não estava mais ali. Corri para casa e fui ver as fotos na câmera. Todas estavam normais, exceto uma. A última foto, a que tirei antes de desmaiar, mostrava a rua completamente vazia. Nenhuma pessoa, nenhuma casa. Só neblina branca e uma silhueta escura olhando direto para mim. Nos dias seguintes, tentei encontrar a rua de novo. Andei por todo o centro. Nada. Decidi pesquisar. E aí veio o detalhe final que acabou com meu sono. Nos arquivos da prefeitura, encontrei registros antigos. Rua Santa Adélia, estabelecida em 1894. Demolida completamente em 1942, após o incêndio que matou todos os moradores. Todos, sem sobreviventes. E entre as fotos do incêndio, uma chamou minha atenção. Um menino, segurando a mão de um bombeiro. O mesmo menino que tentou me ajudar. A legenda dizia: único corpo não encontrado. Depois daquele dia, comecei a perceber pequenas mudanças. Minhas fotos às vezes mostram lugares que eu não fotografei. Sombras aparecem onde não tinham sombras. E no fundo de certas imagens, vejo aquela rua, sempre desfocada, sempre distante, como se estivesse me observando. E ontem, ao revisar uma sessão de fotos, percebi algo que gelou meu sangue. Uma nova imagem apareceu sozinha. Era o letreiro. Rua Santa Adélia, 1894. E bem no fundo, dá para ver a minha silhueta, entrando na rua. Como se estivesse indo para lá agora. Como se estivesse preso entre dois lugares. Como se a rua estivesse chamando de volta. E eu sei que na próxima vez que aparecer, talvez eu não consiga sair.